Nesse vídeo, eu vou compartilhar a minha seleção de 8 boas práticas de manutenção. Nessa seleção eu procurei ser um pouco generalista. Procurei não focar em nenhuma manutenção específica, seja de equipamentos móveis, de mineração, de aeronaves, instalações. A ideia é que sejam práticas que possam ser aplicadas em qualquer tipo de manutenção para qualquer ativo. Por que eu acho importante compartilharmos melhores práticas? É uma maneira simples, barata, fácil, da gente fazer benchmark. E todo mundo que trabalha com manutenção é perfeitamente ciente que são enormes as oportunidades de melhoria. É difícil você encontrar um gestor de manutenção que esteja satisfeito com os resultados da sua estrutura de manutenção. Sempre há muito a melhorar. São poucas as empresas que podem afirmar que tem uma manutenção que esteja entregando o resultado esperado. E isto chama um pouco a atenção, porque se nós formos pensar, a manutenção é uma das atividades mais realizadas na sociedade. Aonde você tem um ativo, você tem manutenção vinculada a ele. Seja no seu computador pessoal, onde você tem que fazer alguma manutenção quase que semestralmente, seja num edifício comercial, seja numa planta industrial, numa planta nuclear, numa frota de aeronaves comerciais, não importa qual o ativo, sempre terá uma manutenção vinculada. E não é apenas esta enorme presença da manutenção que chama a atenção. Se a gente for pensar na escala de tempo, quando foi que começamos a fazer manutenção? Quando que as sociedades começaram a fazer manutenção? Não sei. Acho que é um exercício legal, mas eu, por exemplo, voltei lá no tempo da Roma Antiga, onde os legionários oleavam as suas espadas e as suas lanças para, quando eles estivessem em batalha, tivessem certeza de que elas iam entrar dentro da barriga dos seus inimigos. A vida deles dependia disso. E isso era uma atividade de manutenção rotineira, diária praticamente. Com esse histórico todo, fica a grande pergunta: por que com tanta bagagem a gente ainda patina tanto para fazer manutenção? Isso eu não vou responder nesse vídeo, até porque eu não sei a resposta. Existem muitas respostas para isso. Aqui o que eu gostaria apenas é de compartilhar a minha seleção de 8 boas práticas de manutenção. Vamos a elas. A primeira diz respeito à rotina. A manutenção é uma atividade rotineira. Ela tem que ser feita diariamente, semanalmente. Depende do ativo, essa frequência muda. Mas grande parte das atividades de manutenção são rotineiras. E a gente observa empresas que priorizam essa rotina, que não deixam que nada interfira nessa rotina, que não quebram essa rotina, tem melhores resultados. É quando você passa a ter aquela famosa métrica, muito mais manutenção programada, que é rotina, ao invés de manutenção não programada. É uma atitude proativa versus atitude reativa, famoso apagar incêndio. A segunda também tem a ver com a rotina, mas daí tem a ver com as pessoas, das pessoas estarem treinadas para executar a rotina com excelência. Se você tem processos que ocorrem com frequência e você não os executa da melhor maneira possível, você está perdendo uma enorme oportunidade de ter um ótimo desempenho. É muito mais fácil treinar equipes para executarem atividades rotineiras e com frequência. E como elas são a maior parte das atividades de manutenção, esse resultado tende a se multiplicar. E daí, esta é sem dúvida uma boa prática. A terceira já diz respeito aos equipamentos. Nem todos os equipamentos têm as mesmas funções dentro de uma empresa. Alguns são equipamentos de produção, outros são equipamentos de apoio. Outros, além de serem de produção, estão dentro do processo crítico produtivo, Outros têm redundância, têm backup. É importante levar isso em consideração na hora que a gente está fazendo o plano de manutenção. Não faz sentido colocar o mesmo esforço e os mesmos investimentos para equipamentos que têm pesos diferentes dentro de uma organização. Os recursos são sempre escassos.
a gente sempre tem que fazer escolhas de aonde fazer os melhores investimentos. Então é importante ter em mente, ter em foco a utilidade, qual é a importância daquele equipamento dentro de um processo produtivo. A quarta também diz respeito a equipamentos, mas sobre uma outra ótica. Equipamentos estão sujeitos a condições de operação diferentes. Alguns estão sujeitos a intempéries, como chuva, vento, sol, outros estão sujeitos a esforços maiores, outros estão sujeitos a maior interface humana, e tudo isso afeta o seu desempenho. E a manutenção tem que contemplar isso quando estrutura os seus planos de manutenção. Algumas vezes, soluções especiais para esses equipamentos é o melhor caminho, como por exemplo, usar lubrificantes especiais ou peças reforçadas, ou sistemas de monitoramento mais amplos, que monitoram o maior número de parâmetros, ou até mesmo o redesign de componentes ou de sistemas desses equipamentos. A ideia aí é você reforçar esse equipamento de alguma forma para que ele suporte melhor essas condições adversas que ele está exposto quando comparado com os demais. A manutenção possui ferramentas para fazer essa análise, para entender isso. A manutenção centrada na confiabilidade é uma dessas ferramentas e a metodologia de análise de falhas também ajuda bastante a gente identificar que equipamentos são esses, quais são as condições e quais são as melhores soluções para isso. A quinta boa prática da minha seleção já diz respeito à gestão, não propriamente gestão de manutenção, mas de qualquer processo de gestão. Não importa o quanto eficiente seja a sua estrutura, o seu sistema, mas erros vão sempre ocorrer. E aí é a ideia, o que nós fazemos com esses erros? Varrer para debaixo do tapete e esquecer que eles aconteceram é perder uma grande oportunidade de melhoria. As empresas que têm melhores resultados com manutenção, com qualquer outro processo, buscam aprender com seus erros. Tem metodologias, conduzem workshops que botam foco nesses erros e procuram identificar de que maneiras, que melhorias podem ser implementadas no processo, no treinamento das pessoas, de tal maneira a não perpetuar esses erros. Isso é, sem dúvida, uma das melhores práticas, não só de manutenção, mas de qualquer processo de gestão. Algumas atividades de manutenção são mais complexas ou requerem ferramentas especiais ou mesmo instalações especiais. Normalmente essas atividades não são rotineiras, elas ocorrem em algum momento específico da vida útil dos equipamentos. Dependendo do parque de equipamentos de uma empresa, pode ser muito mais interessante terceirizar estas atividades, seja com os revendedores dos equipamentos ou fornecedores de serviços especializados, para evitar que a empresa tenha que fazer grandes investimentos em ferramental, em instalações, que vão ser apenas parcialmente utilizados, ou tenha que manter profissionais altamente especializados para fazerem uma atividade específica. Esses profissionais acabam sendo muito assediados pelo mercado e o custo de retenção deles pode vir a ser muito alto. A disponibilidade de peças de reposição é uma questão crítica em todo o processo de manutenção. Não existe manutenção sem troca de peças. Uma boa prática adotada por muitas empresas é a combinação da utilização dos seus estoques de peças de reposição com os estoques de fabricantes e fornecedores de equipamentos. É claro que qualquer estratégia no que diz respeito ao fornecimento de peças passa primeiro por bons contratos de fornecimento a serem fechados com seus fornecedores, estabelecendo quais são as condições de fornecimento, prazos de atendimento, preços, reajustes, períodos de reajustes. Podem chegar até a adoção de lojas dos fornecedores dentro das empresas, reduzindo bastante os custos de logísticas e os tempos de atendimento das peças de reposição. A oitava e última melhor prática não poderia deixar de ser indicadores de desempenho. Todo mundo está bastante familiarizado com os principais indicadores de manutenção.
a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos. Mas muitas empresas não se limitam a esses indicadores. Elas mergulham dentro de todos os processos, seja de manutenção preventiva, manutenção corretiva, atendimento de peças, e buscam extrair indicadores de cada uma dessas etapas de manutenção para poder identificar não conformidades, problemas nesses processos, né, e atuar com projetos de melhoria contínua para resolver esses problemas. Esses indicadores dos processos de manutenção permitem que problemas que estejam começando a surgir nos equipamentos possam ser rapidamente identificados e resolvidos antes que venham a impactar a performance desses ativos e, consequentemente, a produção da empresa. Bem, essa é a minha seleção de 8 boas práticas de manutenção. Tenho certeza que deixei muitas de fora. Se você acha que tem alguma que não poderia ficar fora de qualquer seleção, por favor, coloque ela aqui nos comentários para compartilharmos com todo mundo. Bem, isso é tudo por hoje. Até a próxima.